Amigos e amigas, você que acessa minha mídia, Paulo Roberto Maciel. Maciel, você pode ir também a @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram ou @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Liturgia referente ao dia 23 de agosto de 2026, domingo, 21ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o A cor deste dia é verde. No rito nós temos a missa própria com Glória eu creio, o prefácio do domingo. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículos do 19 ao 23. Assim diz o Senhor a Sóbina, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliassim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 137 na Bíblia Vulgata, ou 138 na de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º A, 2º BC, o 3º, 6º, 8º BC, e o refrão é o 8º BC. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Repitamos: ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Repitamos: ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos do 33 ao 36. Irmãos, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 20. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à primeira exegese do livro Igreja em Oração. Aqui diz o seguinte: a esperança messiânica judaica no tempo de Jesus girava em torno do reaparecimento de um dos grandes profetas como preparação para a vinda do Messias. Nessa perspectiva, a resposta dos discípulos à primeira questão posta por Jesus conexa com tal esperança. As pessoas estavam pensando que Jesus seria João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. A segunda pergunta de Jesus com relação à sua identidade é dirigida diretamente à pequena comunidade. Pedro toma a palavra e responde por si e pelo grupo. É a primeira vez no Evangelho de Mateus que um ser humano, mais ainda um ser humano discípulo, confessa tanto entusiasmo com o messianismo quanto a filiação divina de Jesus. Jesus elogia a Pedro chamando-o de feliz. No texto original grego do Evangelho, a palavra aqui traduzida por feliz é Makarios, que em sentido mais exato é bem-aventurado. Trata-se da bem-aventurança da fé. Pedro confessa movido pela fé e não por raciocínio humano. Pela fé lhe é revelada a identidade de Jesus, além de lhe conferir o título de pedra sobre a qual a igreja comunidade será sustentada. Jesus concede-lhe as chaves do reino dos céus. Por isso, em primeiro lugar, as forças malignas não poderão vencer a igreja, e em segundo lugar, a igreja, na pessoa de Pedro, recebe a capacidade, como dom de Jesus, de decisão nas diversas circunstâncias da história. Ligar e desligar na terra diz respeito às decisões sobre a missão sobre a vida comunitária, tomadas em comunhão e em consonância com a igreja, sendo ratificadas por Deus nos céus. Portanto, é uma reflexão interessante esta que acabamos de ler. Agora, no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos aqui outra reflexão, outra exegese. Ao fazer uma pesquisa sobre a sua identidade, Jesus pretende despertar nos discípulos o desejo de aprender melhor a respeito dele. Simão Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus o confirma, declarando que tal confusão procede de uma revelação do Pai. Pedro, em grego, Petros, significa pedra, pedregulho que se pode lançar, ao passo que pedra, em grego, Petra, significa a rocha sobre a qual se pode construir um edifício. Pois bem, a comunidade que aí será edificada é domínio de Jesus, minha igreja, na qual Pedro terá a função mediadora central. Contra a igreja, nada poderá o poder da morte. A obra de Jesus é imortal.
No final, Jesus acrescenta que está destinado a sofrer nas mãos dos seus inimigos e morrer, e ao terceiro dia ressuscitar. Portanto, ele é o Messias sofredor. Temos mais reflexão no anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, um texto do Frei João Mário Barbosa Machado, da Ordem dos Frades Menores. Vejamos o que ele diz. No Evangelho, Jesus encontra-se a sós com os discípulos no extremo norte da região da Cesareia de Filipe, para revelar sua identidade messiânica. Pedro, que representa a comunidade apostólica, professa a fé no Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus promete-lhe a autoridade suprema da sua igreja. Pedro se torna a pedra fundamental, a rocha que sustentaria a igreja e a tornaria inabalável pelos séculos sem fim. Quem é Jesus? Eis a pergunta central do Evangelho. Pois todos aqueles que se dizem cristãos devem professar sua fé na identidade de Jesus. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Caso contrário, quem não professar sua fé dificilmente agirá conforme os seus ensinamentos, e terá sempre uma imagem falsa dele, seguindo algo que não corresponde a quem ele de fato é, e com comportamentos que não condizem com a prática de Jesus. Então temos que confessar a nossa fé em Jesus Cristo, como fizeram os santos. Os santos fizeram isso, por isso são santos, foram canonizados. Vamos aos santos do dia. Santa Rosa de Lima é santa do dia 23 de agosto. Vamos à história dela, né? Bem, aqui no site que eu encontrei uma pesquisa do padre Evaldo César de Souza, disse o seguinte: Isabel Flores de Oliva nasceu na cidade de Lima, capital do Peru, em 20 de abril de 1586. Por causa de sua beleza, recebeu o apelido de Rosa. Seus pais eram ricos espanhóis que se mudaram para a próspera colônia do Peru. Mas os negócios declinaram e eles acabaram ficando na miséria. Ainda criança, Rosa teve grande inclinação à oração e à meditação. Na adolescência, decidiu entregar sua vida somente a Cristo e ingressou na Ordem Terceira Dominicana. Tomando como exemplo de vida Santa Catarina de Sena, dedicou-se então ao jejum, às penitências e à oração contemplativa. Aos 20 anos pediu e obteve a licença para emitir os votos religiosos em casa e não no convento, mudando seu nome para Rosa de Santa Maria. Construiu uma pequena cela no fundo do quintal da casa de seus pais, levando uma vida de austeridade, de mortificação e de abandono à vontade de Deus. Olha que coisa bonita, hein? Aumentou os dias de jejum e dormia sobre uma tábua com pregos. Passou a sustentar a família com as rendas de bordados que fazia, vivendo em contínuo contato com Deus. Olha, chegou a atingir o alto grau de vida contemplativa e experiência mística, hein? Por causa desse contato muito próximo com Deus. Aos 31 anos de idade, foi acometida de uma grave doença que lhe causou sofrimentos e danos físicos. Morreu em 24 de agosto de 1617 e seu sepultamento parou toda a cidade de Lima. Santa Rosa de Lima, rogai por mim, rogai por nós junto a Cristo Jesus. São Zaqueu, bispo, é santo do dia 23 de agosto. Não é o Zaqueu, aquele publicano da Bíblia, não. É um Zaqueu, bispo do século II. De acordo com a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, foi o quarto bispo a dirigir a Igreja de Jerusalém depois do apóstolo São Tiago. Santos do dia 23 de agosto, São Cláudio, Santo Astério e São Neon, mártires, morreram em 303. Foram irmãos acusados pela madrasta de serem cristãos. Eles foram, segundo consta da história, decapitados no tempo do imperador Diocleciano. Santo Eugênio é do dia 23 de agosto. Sua devoção, então, é nesta data. Ele foi bispo e morreu no século VI.
Eugênio foi o primeiro bispo de Adstraw, na Irlanda. Bem-aventurado do dia 23 de agosto é o beato João Bourdon. Ele foi um presbítero, um padre e mártir, morreu em 1794. Foi sacerdote capuchinho encarcerado, com muitos outros sacerdotes, numa galera, numa pequena embarcação, durante a maldosa Revolução Francesa. Morreu esgotado pelas doenças naquela embarcação mínima, enquanto cuidava de seus companheiros de cárcere. Olha, o beato é aquele que está a um degrau da canonização. Falta muito pouco para o beato ser canonizado. É só acontecer um milagre comprovado pela igreja e por médicos para que haja a canonização. Vamos a outro santo, ou quase santo, né? Porque o beato, como eu já disse, é quase santo. Bem-aventurado do dia 23 de agosto é o beato João Maria da Cruz. Ele foi um presbítero, um padre e mártir também. Morreu em 1936. Foi preso durante a famigerada Guerra Civil Espanhola e morto após um mês de fecundo apostolado no cárcere. Bem-aventuradas do dia 23 de agosto são as beatas Rosária Quintana Argos e Serafina Fernandes Ibero. Foram virgens e mártires, morreram em 1936. Foram mortas em Puçal, na Valência, durante a Guerra Civil Espanhola. Portanto, ela estava na Espanha. E as suas mortes aconteceram porque Rosária Quintana e Serafina Fernandes eram religiosas e eram cristãs católicas. Que aconteça um milagre pela intercessão das duas para a sua canonização. Bem-aventurado do dia 23 de agosto é o beato Francisco da Terra. Foi um padre mártir, morreu em 1944. Foi preso em sua paróquia de Inowrocław, na Polônia. Foi enviado ao campo de Dachau, onde foi usado como cobaia para experiências médicas. Foi na época, então, do nazismo, gente, da Segunda Guerra Mundial. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não, espere. Qualquer das 3, acate. Eu sei que é difícil receber um não. Até do nosso pai aqui na terra, nossa mãe. Mas o não de Deus, se o nosso não na terra já é respeitável, né, do pai terreno, da mãe terrena, imagine de Deus, o Criador de tudo, o nosso Criador, o Criador de todo o universo, todo o cosmos. Imagine, teremos que acatar até o não de Deus, porque Ele é o onisciente, além de onipresente e onipotente. Então Ele sabe tudo, sabe o que é melhor para nós. Eu recebi muitos nãos de Deus. Eu confesso que, como simples pecador, logo que percebi que Deus tinha me dado um não gostei. Aí depois me arrependi e percebi que, com o passar dos tempos, todos os nãos que eu recebi de Deus foram as melhores coisas para a minha vida. Caso contrário, talvez eu nem estivesse aqui para evangelizar e salvar almas. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos, os protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Que Deus abençoe para que você se converta se ainda não é convertido. Deus o ama.